No capítulo 25 do Evangelho, nós temos o título Buscais e achareis. Está lá. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todos que pedem, recebem. Todos que buscam, acham. E aquele que bate, se abre. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho? E se este lhe pedir um pão? Ou lhe dará uma cobra se este lhe pedir um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás no céu, dará coisas boas aos que lhe pedem. Seguindo aqui, nós temos o livro Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo, de André Luiz Chariri Vilar. Vamos lá? Por essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, fica mais do que claro o seu posicionamento. É necessário que corramos atrás do que queremos. Nada vem de mãos beijadas, e sim com muito esforço, muito suor, com muita dedicação. Em se tratando de evolução espiritual, tudo é lento, pois nada dá os saltos. Nada se modifica do dia para a noite, e sim ao longo de uma trajetória pautada no bem e no amor. No Evangelho, meus irmãos, no próximo livro agora, é o Evangelho Redivivo, estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus, da organização de Marta Antunes de Oliveira de Moura. Vamos lá. Jesus ensina que devemos ter irrestrita confiança em Deus. Confiança que, alimentada pela fé e pela esperança, nos ensina a reconhecer a resposta do Senhor. Esta é a verdadeira eficácia da prece. Saber ouvir as respostas do Senhor aos nossos pedidos. Respostas que sempre nos alcançarão, não segundo nossos interesses ou ponto de vista. Lembra? Não é segundo o nosso desejo de matéria, mas de acordo com a vontade celestial. Por quê? Né? Sábia é justa, nos concede o que necessitamos, não o que desejamos. Cuidado, pede o que você precisa, não o que você deseja. Perfeito? Seguindo, no livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus, na coordenação de Saulo César Ribeiro da Silva, nós temos: em linguagem de todos os tempos, isto quer dizer, desejai ardentemente, as oportunidades aparecerão. Empenha-vos a encontrar o objetivo de vossos anseios e tê-lo-eis em vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir, servir, para que se vós discerem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem as leis da prece. Oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, a benefício dos seus próprios efeitos, de certo não funciona. É aquilo que a gente comentou, né? Primeiro você precisa se elevar. Antes de fazer uma oração, para 10 segundos antes, respira fundo, respira calmamente, se conecta, né? Entra em sintonia, tá? Não é uma formalidade, tá? A oração depende também dos sentimentos em sintonia com Deus, perfeito? Seguindo, no livro Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Espiritismo ou Consolador Prometido por Jesus, livro 4, da organização de Marta Antunes de Oliveira Moura, nós temos: a ação protetora dos espíritos benfeitores ocorre sempre com o intuito de ajudar o seu tutelado a encontrar o caminho do bem, sem jamais tolher o seu livre-arbítrio, pois o espírito precisa de experiência para adiantar-se. Experiência que a maioria das vezes deve ser adquirida à sua custa, né? Às vezes precisa aprender. Se não vai com amor, vai com a dor mesmo, é isso? Mas é necessário aprendizado. E às vezes é necessário a experiência, experienciar a dor para perceber, olha, eu não quero ir por esse caminho não é bom, né? Deu ruim, vou por esse aqui, que é o caminho de Cristo, o caminho do nosso Senhor. Seguindo, é necessário que exercite suas forças, pois, do contrário, seria como uma criança a quem não permite que ande sozinha. Está no livro dos Espíritos, né? Na questão 501. Nós já dissemos aqui, não existe, né? Bom marinheiro em mar tranquilo.
A gente precisa de um mar revolto. A gente precisa do nosso vizinho chato, do parente complicado, né? A parentela, então, é top nesse assunto, não é isso? A gente precisa de uma parentela complicada para que a gente possa evoluir. Já pensou? Aquela família margarina, né? A família Doriana, todo mundo feliz, né? Todo mundo. A gente não evolui, meu irmão. Quando Jesus fala, amai ao próximo como a ti mesmo, e depois ele fala, né? Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que te caluniam, a maior dádiva, o maior entendimento de amar o próximo é exatamente amar o inimigo. Porque pensa bem, amar quem ama você é mole. Você não precisa abrir mão do seu orgulho, você não precisa abrir mão do seu egoísmo, você não precisa abrir mão da sua arrogância, né? O amigo, a pessoa que você ama, você baixa sua guarda, né? Você baixa sua guarda, você fica infantil, tá certo? Quando você ama verdadeiramente quem odeia você, e aí sim você aprendeu a mensagem de Cristo, que era amar o próximo como a ti mesmo. Porque essa questão, essas picuinhas, elas são do nosso ego, das nossas sombras, do nosso egoísmo. Tá? Se a pessoa tem isso contigo, deixa com ela. Você abraça, você deseja o bem para ela. Se ela tem esse mimimi contigo, esse reme-reme, tá? Ela está no tempo dela. Ela está no processo de evolução em que ela precisa passar por isso. Tá? Se você já entende que não, o caminho não é esse, você muda você. Você não vai tratá-la da mesma forma que ela trata você, porque ela está no tempo dela. É como se você estivesse no ensino médio, né? E aquela pessoa está na primeira série e você está ali querendo se igualar. Não, deixa o tempo dela. Você já entende que o caminho não é esse. Que o caminho é amar o inimigo, é fazer o bem a quem vós tem ódio. Tá certo? Se ela ainda não entendeu isso, ela vai entender. Fica tranquilo. Para isso tem as reencarnações. Ela vai entender que amando os inimigos, verdadeiramente ela está amando Jesus, está amando a Deus. Perfeito? Então, é como diz aqui Allan Kardec na questão 501, né? Ficar tentando impedir que as pessoas cometam suas falhas, seus equívocos, é tentar proteger uma criança, não permitindo que ela ande sozinha. Percebe? Que a pessoa precisa experienciar aquilo para poder perceber que não é o caminho. Tá? Seguindo, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 25, fala o seguinte: buscai e achareis, ajuda-te e que o céu te ajudará. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante à outra, ajuda-te que o céu te ajudará. Lembra do livre-arbítrio? Né? É um princípio da lei do trabalho, que, por conseguinte, da lei do progresso. Pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho, do corpo, seus membros teriam o quê? Atrofiado. Se dispensasse do trabalho da inteligência, o seu espírito teria permanecido na infância. É através da nossa inteligência, nossa percepção, que a gente sai do instinto animal, né, e a gente vai evoluindo. É por isso, meus irmãos, está aqui no Evangelho, é por isso que ele fez do trabalho uma necessidade e disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filhos das tuas obras. Lembra? Cada um será dado segundo as suas obras. Terás o mérito delas e será recompensado de acordo com o que hajas feito. Cada um será dado segundo as suas obras. Perfeito? Seguindo. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pede forças para resistir ao mal, e as tereis. Pede assistência dos espíritos bons, e eles virão acompanhar-vos, e vos servirão de guia, tal como o anjo de Tobias. Pede bons conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela se abrirá para vós. Mas pedi sinceramente, com fé, com fervor, com confiança, apresentai-vos com humildade. Lembra? Ter fé é ter certeza absoluta.
não é ter dúvida. Eu acredito. Isso não é fé. Acreditar não é fé. Fé é certeza absoluta, tá? Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem que sereis abandonados às vossas próprias forças e caireis. A arrogância faz com que você fique sozinho. A arrogância faz com que você, né, caia em si mesmo. Por isso que a humildade é extremamente importante. A humildade, quando você é humilde, você está em Cristo, nada te pode afetar, tá? Como justo castigo do vosso orgulho. Então, quando você não é humilde, né, você cai em função do seu orgulho. Bom, meus irmãos, aqui no Evangelho, no livro Vivendo o Evangelho, no capítulo 25, volume 2, pelo espírito André Luiz, psicografado por Antônio Badu e Filho, nós temos no item 293. Vamos lá? Mais um pouco d'água. Ânimo nas provações. O que a gente pode pedir? Eu quero pedir um carro novo. Não, eu quero pedir. Não, isso aí é do seu desafio, isso é a sua parte, meu irmão. Né? Trabalhar com fé, acreditando que você consegue. Quando nas suas orações, o que você precisa pedir? É fortalecer o seu espírito, fortalecer a sua alma, o seu espírito, para que você então alcance, né, esse aprendizado. Lembra? O desejo é porta de entrada do mal. O que nós precisamos é de aprendizado, aprendizado do espírito, não o que desejamos. O desejo é porta de entrada, é por onde você é atacado, exatamente por aquilo que você deseja. Então, não deseje, queira aprender. Peça ajuda para aprender. Então, vamos lá. Peça ânimo nas provações. Peça coragem nas boas obras. Peça paciência na dor irreversível. Peça esperança no momento difícil. Peça tolerância na convivência com os familiares. Peça renúncia no sacrifício indispensável. Peça resignação na enfermidade crônica. Peça disposição nas tarefas do bem. Peça humildade no convívio diário. Peça paz nas tribulações. Como Jesus disse, buscai e achareis. Busca, pois, a inspiração do alto para todas as obras da vida e acharás em tuas atitudes, a presença do Evangelho. Perfeito? O próximo livro, Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nós temos, no item 109, 3 imperativos. Eu vos lhe digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi, buscai e batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. Aliás, nada que Jesus anunciou, né, ficou sem sentido. Todos, né, têm um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da nossa experiência terrestre, lembra? Nós somos um processo de evolução, né, encarnação a encarnação, nós estamos melhorando nossas vidas passadas, nossas mazelas, não é isso? Nossos equívocos. Então, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo, após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes, é indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo, estabelecido o roteiro edificante. É chegado o momento de bater à porta da edificação.
sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade. É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Lembra? Nossas vidas passadas? Então, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da vontade divina. Pedi, buscai, batei. Esta teologia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, essa mensagem é a mensagem de Emmanuel, né, no Pão Nosso. Meus irmãos, o que acontece? É muito comum, em função da nossa cultura, nós delegar ao outro a nossa salvação, delegar ao outro a solução dos nossos problemas. Então, a gente delega ao pastor, a gente delega ao padre, delega ao presidente da casa espírita. Meus irmãos, buscai e achareis. É algo ativo, né? A transformação, a evolução espiritual é um processo ativo. Não é um processo que você delega a outra pessoa, né? É uma evolução, é individual. Os méritos de cada um, tá certo? Essas pessoas que estão nesses cargos, elas são orientadores, assim como eu estou aqui orientando, mas você, e somente você, consegue fazer esse processo.